Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo aí no meu canal. Primeiramente, gostaria de agradecer aí os acessos desde ontem aí que o pessoal deu, os comentários. Eu estou dentro da medida do possível tentar respondendo, mas é bom que quando o pessoal vai comentando, eh, a gente vai conversando e um vai ajudando o outro nas questões, até porque hoje meu dia foi corrido, eu dei 6 aulas de manhã no colégio particular, aí depois eu tive aqui mais 2 aulas na faculdade, agora acabei de chegar em casa aqui, vou gravar esse vídeo rapidinho, 9 horas da noite, tenho mais 2 aulas, então a segunda aí é pesada para mim, na verdade, meus dias começam a ficar folgados, mais folgados aí a partir da quinta. Então, agradeço os acessos aí de vocês, as inscrições, tá? E a gente vai continuar falando aqui do concurso. Então, hoje, na hora do almoço, rapidamente, eu coloquei lá que foi divulgado a prova, pelo menos. Então, o caderno de questões, a VUNESP disponibilizou. Eu sofri um pouco para acessar, divulguei isso lá nas informações. Teve uma das pessoas do canal que tentou acessar e não estava conseguindo, tá? Então, vou compartilhar aqui só para vocês verem que está disponível. Se der problema, às vezes, eu não sei se está congestionado, mas vocês tentem. Ó. Então, deixa eu compartilhar aqui. Bom, então, ó, eu abri uma guia aqui, vou colocar aqui, concurso professor do Estado, tá? Vou aqui no site da VUNESP, talvez vocês tenham salvo. Ó. Reparem que aqui que está aparecendo provas e gabaritos, tá? Apesar disso, o gabarito, eu estou com a informação, lá estava na minha sala que sai só o dia 10. Eu vi num site que sai só dia 10 também, mas alguém comentou que sairia no dia 8. Então, que é amanhã, não tem por que desacreditar, tá? A informação que estava lá na sala e no site que eu vi dia 10. Mas se soltarem amanhã, beleza. Então, provas e gabaritos, ó, tá aqui. Ele vai pedir para você fazer o seu login, então vou pôr aqui meu CPF, ele vai pedir minha senha, vou entrar, ó, e ele vai estar aqui provas e gabaritos, tá? Quando eu clicar em provas e gabaritos, por enquanto está só o caderno de questões. Eu sei que alguns não conseguiram acessar e tentaram, me informaram, conversando pelos comentários que não conseguiram. Eu falei, faz o login, ó. Então, quando clicar no caderno, ó, ele vai baixar aí, vai aparecer a prova. Eu tive um problema que eu tentei aqui, ó, fazer o download e salvar em PDF, não salvou no meu computador. Então, vou chegar na faculdade mais tarde, até para precaver, eu vou fazer uma impressão, porque aí depois, qualquer coisa, eu escaneio. Mas o ideal era eu conseguir aqui salvar. Ou, quando eu colocar para imprimir, ó, salvar em PDF. Eu até faço isso, salvo no meu computador, só que quando eu vou lá no meu computador, a prova ela não está abrindo, tá? Mas o caderno já foi disponibilizado, então essa é a primeira informação aí. Vocês podem entrar, ó. Essa foi a prova aí, ó, prova de matemática que foi feita, tá? Então, vocês podem baixar aí esse caderno, que ele já está disponível, tá? É uma informação que eu estou trazendo aqui. É interessante baixar para estudar e depois até para entrar em recurso. Eu tinha dito de uma questão da função trigonométrica lá passível de recurso, até porque estava sem o caderno, e a gente, não sei se aconteceu com vocês, termina o concurso, eu voltando no carro e resolvendo, pensando nas questões. Então, eu estava com uma ideia de resolução, mas ao ler a questão, eu percebi que tem a solução, inclusive, foi a que eu coloquei lá. Mas sem enunciado, a gente fica pensando tanto, que eu estava falando, pô, acho que a função vai ter que ter cosseno. E eu pensando, falei assim, do cosseno, não, mas tem alternativa, exatamente a que eu coloquei lá, mas como estava sem o caderno, a gente fica pensando tanto na prova, fica ansioso antes e depois, pensando, acertei. Eu volto do carro, eu volto fazendo conta, comum.
mas aí eu percebi que ela está correta, tá? Então vou estar fazendo a correção, já que agora o caderno aqui ficou disponível, tá? Então vou estar fazendo isso nos próximos dias, agora o tempo é um pouco corrido. Nos comentários eu percebi aí também que o pessoal realmente, a questão da localização da prova, eu achei que a Vunesp tinha complicado minha vida, mas foi no geral. Tem até uma reportagem na Folha, as pessoas reclamando da distância que foi colocada. Gente que era muito longe, acabou chegando atrasado, eu acho muito triste, assim, até um certo desrespeito, essa não preocupação em tentar manter o professor na região dele, mandar quem é da Zona Leste para a Zona Sul e mandar quem é da Zona Sul para a Zona Leste, terrível, né? Então, é uma coisa aí que, às vezes, cabe até a gente ficar reclamando para isso chegar e as pessoas respeitarem o professor um pouco mais, né? Porque essa questão da distância mesmo foi terrível, ok? Bom, ontem, e sem o caderno, né? O pessoal foi comentando aquela questão de geometria analítica. Eu falava qual? Porque se não tem o caderno, você não tem as questões. E um dos comentários, primeiro que surgiu ontem, uma professora falou, de matemática, a questão de matemática lá que falava das aprovações, tá? Então, meu tempo está curto aqui, mas eu salvei essa questão, ó, e vou resolver aqui nesse vídeo, tá? Então, tem a resolução de uma questão aqui, que era essa 28, então ela falava de aprovação lá nos comentários. Desculpa, eu não lembro o nome da professora, mas ela falou, achei difícil aquela questão, né? Porque ele falava, não tem resposta, tem resposta. Então, o que que aconteceu aqui? Eu, e eu falo assim de concurso, né? As pessoas, às vezes, né, gente, a questão do concurso, não é que a gente não sabe o conceito, é treinar, por isso que eu falo que é muito treino, é treinar, resolver questões de concurso. Também saiu uma matéria na Folha, se vocês puderem ver, ou a Folha ou o Estadão de hoje, falando que passar em concurso, obviamente que eu vou discordar em certo ponto, ele fala assim que passar em concurso a pessoa não tem que ter mestrado e doutorado, ela vai passar assistindo videoaulas, tá? Eu discordo um pouco porque quanto mais a gente se capacitar, a gente vai ganhando bagagem. Mas ele estava valorizando videoaulas ou estudo particular que a gente faz. Talvez alguém possa comentar aí que viu isso na Folha. Ele falava assim, as videoaulas, elas preparam às vezes melhor que o doutorado e o mestrado, até porque o doutorado e mestrado, ele não tem o objetivo de preparar para concurso, tá? Mas tem certo a ver. Então, eu falo assim, que é um pouco treinar essa interpretação. A mesma dificuldade que os nossos alunos, às vezes, têm em interpretar quando a gente dá problema, a gente tem também. Porque sempre que a gente pega uma questão que é do outro, a gente tem que traduzir esse pensamento do outro e jogar para cá. Bom, então, o tempo é curto aqui, mas eu vou resolver uma das questões aqui, como já saiu o caderno, eu copiei. Uma aluna me perguntou ontem dessa questão, uma aluna não, professora, desculpa, né? Se bem sempre fala, a gente é aluno. Ela falou, eu achei muito complicado aquela do número de formandos, né? Então, era essa questão 28, e agora que eu peguei o caderno, eu lembrei dela. Então, o que que acontece aqui? Ele fala assim, considere a seguinte situação, problema elaborado por um professor para atender ao pedido de alguns alunos que solicitaram uma questão desafio para estudar o assunto probabilidade. Então, ele era uma questão desafio que o professor passou, tá? Ele falava assim, um grupo de recém-formados, está falando em formados no ensino superior, em um grupo de recém-formados no ensino superior, está falando dos formados. Sabe-se que quem estudou em universidade pública não estudou na particular. Então, eu fiz um diagrama aqui, tá? Porque quando eu comecei a ler 12 de 35, 35 de 51, eu tinha pensado naqueles diagramas, quem estudou física e matemática, então eu já pensei em fazer diagrama.
mas não era aquela união e intersecção. Mas ele fala, um grupo de recém-formados, sabe-se quem estudou em universidade pública, não estudou em universidade particular e vice-versa. Então, eu estou falando de formados da escola pública e da escola particular. Eu fiz lá uma espécie do diagrama. Dividi, ó, tem aluno da pública, aluno da particular. Cada pessoa desse grupo se formou apenas em um dos cursos, ou matemática ou física. Então, cada pessoa desses grupos, que são as universidades, se formaram. Ele está falando aqui, pessoas que se formaram em matemática e pessoas que se formaram em física. Cada pessoa desse grupo se formou apenas em um dos cursos. Estou falando só matemática e física. Aqui também, matemática e física. Ah, legal, aí matou aqui. Aí ele, sendo que tanto na universidade pública envolvida quanto a particular, tem ambos os cursos. No grupo daqueles que se formaram em universidade pública, a probabilidade de que uma pessoa escolhida aleatoriamente tenha concluído o curso de física é 12 de 35. Então, do total de formandos, eu tinha 12 em física, né? E, obviamente, dos 35, se eu tirar 12, eu tenho 23 em matemática, tá? Então, qual a quantidade de formandos? 12 de um total de 35, mais 23 de 35. E aí eu tenho aqui 35 de 35, o total, 100%, o 1 aqui, tá? Isso da escola pública. No grupo daqueles que se formaram em universidade particular, a probabilidade que uma pessoa escolhida aleatoriamente tenha concluído o curso de matemática é de 35 de 51. Então, aqui ele falava, ó, tem 35 de matemática e 16, obviamente, para chegar no 51 de física. 35 mais 16, 51. 23 mais 32, mais 12, 35. Tá? Mas aí a pessoa fala, qual a quantidade de pessoas que se formaram, que formam esse grupo, né? A gente vai falar, pô, mas está faltando informação aqui. Falta, né? Você fala assim, eu vi alguns comentários, mas ele não deu o total. Era uma questão exatamente de desafio. Então ele falava assim, aí vinham as alternativas, né? Analisando se a proposta elaborada é correto afirmar. Não tem resposta e não há como corrigir parte da situação, sendo necessário sua total reformulação. Então, ele falando, não tem resposta e não há como corrigir. Então, ele está dizendo, você tem a opção de corrigir. Será que daria para resolver esse problema? Teria como corrigir? Teria, indicando a quantidade lá de alunos. Então, não tem resposta, mas não há como corrigir? Há como corrigir. Tá? Eu consigo corrigir isso aqui. Aí vem a questão B, tá? Que eu até escrevi hoje para a professora que tinha pedido, falou, é a B. Tá? Por que que é a B? Ele fala assim, tem mais de uma resposta a esse problema, mas sua pergunta pode ser corrigida, ele pode corrigir esse problema solicitando a quantidade mínima de pessoas, tá? Então, você fala assim, qual a quantidade mínima de pessoas? Exatamente o que vai acontecer se fosse o mínimo, é que eu teria o mínimo 35 professores sendo formados na pública e 51 na particular, tá? Dos 35, 23 seria de matemática e 12 de física. Aí eu teria 12 de 35 e 23 de 35. Então, se eu tivesse pedido qual é a quantidade mínima, esse problema já tinha solução. Mas por que ele fala tem mais de uma resposta? Porque, como não falou o número, se eu dobrasse aqui os 35, ó, poderia dobrar os 35, não falou o número, e dizer que tinha 70 alunos. Isso podia ser um grupo de 70, ele não definiu o total. Aí, se eu dobrar o 23, dá 46,
E se eu dobrar o 12, dá 24. Daria o total de 70 alunos. 24 de 70, 24 alunos de 70, os dois são pares, se eu dividir por 2, equivale aos 12 de 35. Então, uma quantidade de 70 alunos também chegaria nessa fração aqui, né, que ele deu. Aí, se eu triplicar ou quadriplicar, posso falar que essa faculdade tinha, não falava o número, são 140 alunos. Aí aqui eu quadriplicava, daria 92, e aqui 48. Aí 92 com 48 dava 140. Dava essa fração. Então eu tinha, tem mais de uma resposta. Isso tinha mais de uma resposta. Mas sua pergunta pode ser corrigida solicitando a quantidade mínima de pessoas. Aí o mínimo de pessoas, se tivesse essa pergunta, né? O mínimo aqui seria 35 da pública e 51. E eu não posso fazer menos que isso, porque senão são pessoas, dá quebrado a fração. Então, essa resposta aqui era correta. O outro tem resposta e é única. Mentira. Estou mostrando aí para vocês que tem várias respostas, porque a quantidade estava em aberto. Então, não tem resposta única. Tentando pegar a cor. Isso aqui não. Tinha várias respostas. Se eu dissesse que tinha 140 alunos, ia chegar aqui nas quantidades, ou 70 alunos, ia chegar nessas quantidades. Aqui é a mesma coisa, se dobrar, né? É o total de alunos somando as duas, ou o total de alunos de cada uma. Não tem resposta, mas ele fala, não tem resposta, mas parte da situação pode ser corrigida, basta informar quantos alunos se formaram em universidade pública. Não dá para eu dizer só os que formaram. Eu fiz o exemplo aqui só da pública, mas eu teria que dizer também quantos da particular, tá? Então, eu corrijo falar quantos se formaram na pública, mas aqui é gerar o mesmo problema, tá? Então, não adianta eu dizer só o total da pública, quantos se formaram. Está sem resposta, né? Mas eu não corrijo aqui, falando só o da pública. E na ele fala, tem mais de uma resposta, mas parte da situação pode ser corrigida. Basta informar quantos alunos se formaram na particular. Não adianta falar só o total da particular também. Eu teria que dar o total da pública. Então, eu teria que dizer, se eu dobrasse, esses valores são os mínimos. Se eu dobrasse esses dois valores, eu podia falar, foram formados 70 na pública e o dobro de 51, 102 na particular. Então, se eu desse a quantidade tanto da pública como da particular, eu teria a resposta para os dois, né? Mas nenhuma dessas aqui atende. A que atende é essa. Tem mais de uma resposta? E tem, porque fica em aberto essa quantidade. Mas sua pergunta pode ser corrigida se eu solicitasse a quantidade mínima. O mínimo para esse problema ser verdadeiro seriam esses valores, 35 e 51. Então, se eu falasse qual tem mais de uma solução, mas sua pergunta pode ser corrigida solicitando a quantidade mínima de pessoas. Qual a quantidade mínima? O mínimo para esse problema ser válido tem que dizer, seriam 35 na pública e 51 na particular, tá? Aí esse problema, na pergunta, solicitando a quantidade mínima, não precisava nem mudar nada. Vai falar o mínimo aí que eu tenho de pessoas, 35 e 51. Pode ter mais, pode ter 70, mas se eu incluir na pergunta mínima, aí não tem menos que isso, tá? Porque seriam as únicas frações que validariam, ok? Então, essa foi a forma que eu resolvi aí. Espero que tenha sido claro aí com vocês, tá? Obviamente que não saiu o gabarito, mas aí, né, fica a questão B. Acho que essa discussão aqui prova aí que é B. A gente pode ver o gabarito e confirmar na quinta-feira, mas seria a alternativa B aí a correta, tá? Uma colega tinha
achado difícil, e ela é chatinha mesmo, né? Mas é isso que eu falo no concurso, é o treino, gente. É a leitura, a interpretação. É, não são conceitos que nós, professores, nós sabemos, probabilidade, mas a interpretação ela pega, né? Então você fala assim, deixa eu traduzir isso aqui, interpretar. Da mesma forma que os alunos têm dificuldade, a gente tem, né? Por isso que eu achei essa prova mais difícil que da prefeitura, mas ela tinha tempo para a gente. Ela tinha tempo suficiente para eu ficar uns 10 minutos pensando, matutando. Eu até que resolvi isso rápido de primeira, mas algumas que sofri mais eu tinha um tempo. Aí vai pensando, tem uma lá da função de segundo grau que me pediram também, eu fui por um caminho do delta, das coordenadas do vértice, que deu um sistema, ficou um delta enorme, eu não conseguia achar a solução. Aí eu fui para soma e produto e achei a solução. Depois eu vou trazer aqui, tá? Mas eu gravei essa aqui porque era rápida, eu estou no meio aqui de um período de aula, agora vou editar esse vídeo, mas para trazer aí, e a informação também que o caderno está disponível, tá? Então, mais a resolução de uma questão aí, vou estar resolvendo aí, na sequência, mais questões. Então, espero aí que vocês tenham compreendido o que estava por detrás dessa questão. Espero que tenham acertado também. Um grande abraço e até a próxima.